Gravando. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do dia 22 de abril de 2026. Sejam todos bem-vindos. Doutora Renata, seja bem-vinda também. Obrigada. Hoje, aqui substituindo o doutor Argos e demais advogados também, representação fiscal, doutora Luciana. Então, sejam todos bem-vindos. Temos, então, aqui a nossa pauta. Vamos começar pelo primeiro da pauta. Temos a sustentação oral do Dr. Douglas, né? Eu vou anunciar o auto 4082375, TCT Mobile Telefones. Eu sou a relatora. Vou aqui gravar a sustentação oral do doutor Douglas. Bom dia, doutor Douglas. Nos ouve novamente? Bom dia, ouço sim, obrigado. O senhor fará a sustentação oral, doutor Douglas, eu vou aqui registrar. É um recurso misto, né? Ordinário e de ofício. Então, temos aqui também a doutora Luciana, pela representação fiscal. Então, eu vou aqui fazer um breve relato. Então, como anunciei, é um recurso de ofício e recurso ordinário. Foi cancelado, então, a decisão monocrática, ela cancelou o item 1 e manteve os itens 2 e 3 do exordial. As infrações são relativas, então, a infração 1 relativa à falta de pagamento do imposto, então, deixou de pagar o ICMS ST, referente a operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo. As infrações 2 e 3 são relativas ao creditamento indevido. A infração 2 é referente ao ICMS destacados nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, então, a título de devolução de mercadoria, sem as correspondentes notas fiscais de devolução. E o item 3 creditou-se indevidamente do ICMS ST, emitidas pelo contribuinte, lançadas, então, as notas no livro de registro de entradas, também a título de devolução de mercadorias, sem as correspondentes notas fiscais de devolução. Então, aqui eu vou fazer um breve relato, né? Esse processo, ele teve aí algumas conversões em diligência. Então, inicialmente, houve a conversão em diligência, em relação ao item 1, então, o que foi solicitado em relação ao item 1? Que fosse demonstrado o cálculo utilizado para chegar ao ICMS lançado, indicando os valores utilizados e os fundamentos normativos. E também foi solicitado que fossem juntadas provas, pelo menos amostrais, dos livros e notas fiscais emitidas pelo autuado. Em relação ao item 1 e 2, informar se o referido do crédito é amparado pelos fatos demonstrados nos documentos, né, trazidos pela defesa. Então, foi cumprida a diligência, o AFR, o agente fiscal, se manifestou, a autuada também se manifestou, né? E sobre os itens 2 e 3, foram acostadas declarações dos clientes sobre a recusa no recebimento de mercadorias. Houve uma segunda conversão do julgamento de diligência, a fim de que o agente fiscal verificasse os documentos. Então, no recurso de ofício, a representação fiscal pugna pelo restabelecimento do item 1, e a autuada, então, apresentou o recurso ordinário, né? Também destaco aqui que a 4ª Câmara Julgadora anulou a decisão de primeira instância para manifestação do contribuinte acerca da
segundo a conversão de julgamento em diligência. Aí Isso. veio nova petição, foi juntado um laudo elaborado pela empresa de autoria KPMG, o agente fiscal se manifestou, foi proferida nova decisão pela DTJ e houve o parecer da representação fiscal, também a manifestação da recorrente. Aqui eu não vou ler todas as manifestações e as conclusões, tá? Vou passar a palavra para o advogado, tá? Acho que já é suficiente. Só apontando que no novo recurso ordinário foram reiteradas as razões do recurso, foi requerida a nulidade da decisão proferida pela falta de análise dos argumentos fundamentais relacionados ao laudo da KPMG que foi apresentado, né? E a nulidade da autuação pelo erro de enquadramento legal, ao qual deveria ser de descumprimento de obrigação acessória e não do creditamento indevido. Então, este é o breve relato e passo a palavra ao Dr. Douglas para sua sustentação oral. Bem, bom dia, obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Eu também fiz uma distribuição de memorial. Se vocês me permitirem, eu vou projetá-lo aqui apenas para efeito de nortear o que eu estou falando. Aqui está. Imagino que vocês já estejam vendo. Bom, nós estamos falando do recurso ordinário contra razões de recurso, apresentado no auto de infração, que tem a relatoria do presidente, doutora Maria do Rosário, e estamos falando da TCT Mobile, os telefones limitados. Né? Então, quer dizer, nós estamos falando de equipamentos que houve, então, a autuação relacionada a 3 itens. O primeiro dos itens, então, a gente teve uma situação envolvendo a acusação de falta de recolhimento de CMS-ST por suposto erro na definição da base de cálculo e aplicação do MVA, no período de 2012 até 2013. Por quê? Porque aqui se falava que houve um erro com relação à classificação fiscal, né, o NCM do produto que foi objeto da autuação. Nos itens 2 e 3, estamos falando de algo que tem se tornado bastante corriqueiro pela fiscalização, né? Creditamento de CMS próprio e CMS-ST em relação a devoluções, ou seja, que a empresa, na visão da fiscalização, não teria comprovado a devolução dos produtos que ela teria vendido e que, então, se ela não comprovou, ela não poderia recuperar os créditos de CMS próprio, CMS-ST, em relação a isso. Bom, como a doutora Maria do Rosário detalhou, houve ali o regular trâmite processual em relação à decisão, e no final das contas, em primeira instância, houve o cancelamento do item 1 com relação à reclassificação fiscal, ou seja, o código NCM, e relativo ao não pagamento de CMS-ST, e houve manutenção integral com relação à questão envolvendo o crédito nas devoluções. A gente, então, trabalhou para apresentar o recurso ordinário com relação aos 2 itens 2 e 3, e com relação ao recurso de ofício, a gente apresentou contra-razões. Bom, a representação fiscal alega que é obrigação da fiscalização indicar se houve erro com relação à classificação fiscal. E, obviamente, está dentro do escopo de trabalho da fiscalização identificar isso. O problema é quando ela faz sem qualquer prova e sem qualquer evidência, se baseando apenas e tão somente em materiais publicitários e coisas dessa natureza. Mas ela não trouxe para a situação de comprovação que havia erro com relação à classificação fiscal do produto e que, por isso, teria havido, então, erro com relação ao recolhimento de CMS-ST em relação ao item 1. E, por este motivo, é que houve o cancelamento em primeira instância, ainda em primeira instância, deste item relacionado à classificação fiscal utilizada. A gente bem sabe que é de opinião da própria administração estadual de que a classificação fiscal, o código NCM utilizado pelo contribuinte, é de obrigação do próprio contribuinte. E, obviamente, que quando tem dúvida, pergunta à Receita Federal. E que não cabe, então, à administração estadual fazer a definição do código NCM. Obviamente, isso não quer dizer que não cabe à administração, quando verifica algum tipo de erro, ela queira questionar também. E isso está tudo dentro do
do escopo de trabalho. Não há como negar este fato. Mas para fazer isso, ela precisa apresentar evidências. E nenhum dos momentos que foram objeto dessa fiscalização e desta autuação não se apresentou estas evidências. Apenas se baseou em apurações que beiram o achismo. Então, quer dizer, no final das contas, durante a fiscalização não se apresentou, durante as manifestações que este processo se precisou e se foi requerido, não se apresentou, e a fiscalização insiste em afirmar que houve erro de classificação fiscal. E isso foi percebido em primeira instância e houve, então, o cancelamento deste item com relação à classificação fiscal. Então, no julgamento de primeira instância, essa suposta divergência não foi demonstrada pela fiscalização. Então, não há como reclassificar algo que, primeiro, não cabe à administração pública estadual fazer identificação de código NCM, cabe ao contribuinte e à Receita Federal. Obviamente, a administração estadual tem o direito de questionar, mas para questionar tem que apresentar evidências. E essas evidências não existem. E em todos os momentos que foram baixados em diligência, inclusive, ela não conseguiu. Ela continuou insistindo nos mesmos argumentos que apresentou até agora. Então é muito frágil aquilo que foi trazido. Bom, este foi o ponto, então, confirmado em primeira instância como cancelado. Por quê? Porque faltou prova, faltou evidência. E continua com o mesmo defeito. Bom, para os itens 2 e 3, são questões factuais. O que o contribuinte aqui, trabalhando com a gente, preferiu fazer? Bom, se é uma questão factual, vamos aos fatos. Não estamos aqui discutindo exatamente direito, estamos direito no sentido de interpretação jurídica. Estamos discutindo fatos. A fiscalização está argumentando que a empresa fez as vendas e houve retorno e devolução dessas mercadorias e que não teria havido a demonstração de que isso teria acontecido. Logo, a fiscalização está questionando este crédito. Ninguém está questionando, nem a fiscalização e nem o contribuinte duvida disso, que houve as saídas desses produtos. O que está questionando saiu. Mas como não houve o complemento da venda, não houve a operação, quando se retorna, como a própria legislação assim garante, é necessário anular os efeitos da venda, tanto do ponto de vista do ICMS próprio quanto do ICMS-ST. E como é um fato que está sendo alegado que não aconteceu, a empresa, o contribuinte, foi atrás de formular um laudo. E foi atrás de uma empresa que dispensa a apresentação. A empresa contratou a KPMG para fazer, então, a verificação. A pergunta foi: estou certa no que eu estou fazendo? Ou seja, houve efetivamente a devolução? E não há dúvidas que houve essa devolução. A totalidade se refere à devolução de mercadorias e o crédito apropriado corresponde ao débito indicado na nota fiscal de saída, ou seja, a anulação dos efeitos da venda. 61%, ou seja, 638 notas, não apresentaram movimentação física, já que a venda foi cancelada anteriormente à saída da mercadoria, sendo que destas, em 81%, 81,35%, 519 notas, houve confirmação expressa do cliente sobre o cancelamento da venda. Ou seja, grande parte, 61%, a mercadoria sequer saiu do estabelecimento. E óbvio que houve ali um problema de emissão de notas, escrituração e tudo mais, porque se não saiu, a empresa resolveu fazer o quê? Emitir uma nota fiscal de retorno, como se não houvesse entregue, quando na realidade a mercadoria sequer saiu, então não houve movimentação. Então, como questionar o reaproveitamento desse crédito se a mercadoria sequer saiu? Bom, 39%, ou seja, o restante, 405 notas, houve movimentação física, sendo que destas, 95,06%, ou seja, 385 notas, a comprovação da recusa do cliente, seja através de anotação na própria nota ou mediante carta de confirmação. Ou seja, 100% foram saídas com retorno, sendo que 61% sequer saiu, não teve movimentação física, e 39% saiu e retornou com todas as evidências, como assim mostra. No livro, que inclusive foi apresentado à fiscalização de estoques, a evidência de reingresso do estoque da recorrente, ou seja, todas as mercadorias foram recolocadas no estoque do contribuinte. Além disso, do saldo total cobrado no auto de infração, relativamente ao ICMS, e aqui relativamente ao ICMS-ST, no item 3, não houve creditamento em relação a parte dessas devoluções, ou seja, as interestaduais. Ou seja,
Por que que não houve? Foi uma decisão da própria empresa. Mas o fato se está correta o que a fiscalização está dizendo, está supervalorizada a cobrança. Ou seja, o contribuinte está dizendo, tudo aquilo que foi recuperado tem a ver com débitos de saídas. Desses débitos de saída, parte sequer saiu, e a outra parte que saiu, houve a efetiva devolução, como demonstrado. Ou seja, ainda há evidências que essas mesmas mercadorias que voltaram para o estoque, elas deram saída. Ou seja, se mantiver essa cobrança aqui, a gente vai cobrar em duplicidade. Então, quer dizer, o que estamos falando é de fatos, estamos trazendo fatos. Pode não ter sido adotado tudo aquilo que prevê os procedimentos, mas não estamos falando disso, né? Ou seja, estamos falando do que o fiscal está dizendo de que não houve comprovação de devolução. E por esse motivo é que a contribuinte sustenta que houve a decisão e a decisão ignorou diversos documentos apresentados pela recorrente em sua defesa por apresentação do laudo, também não se dedicou uma linha sequer a respeito do argumento sustentado na peça de defesa relativamente à nulidade da autuação na nulidade da autuação e que justifica a sua nulidade, ou seja, houve ali claramente falhas com relação à decisão em relação a esse ponto. E com relação à situação, o laudo da KPMG deixa claro que a gente está falando de efetivas devoluções. E se houve alguma falha aqui da escrituração da contribuinte, não é isso que está sendo dito no laudo. O auto de infração está afirmando que não há evidências de devolução e, por este motivo, o crédito é indevido. Ou seja, no final das contas, nós estamos falando de um auto defeituoso, porque efetivamente há evidências da devolução, só que a fiscalização não aceita. Mesmo ela afirmando que é um fato, que não houve comprovação da devolução e a empresa contribuinte está apresentando estes fatos, ela continua não aceitando isso. Então, os argumentos são sempre os mesmos, todas as manifestações da fiscalização são sempre os mesmos. E a gente fica, no final das contas, trabalhando contra os próprios fatos que aconteceram. Então, por esses motivos, é que o pedido da recorrente é que seja decretada a nulidade da decisão recorrida por falta de análise de argumentos e análise do desnível da presença de controvérsia. Com relação ao item 1, não há como ser diferente, não há evidências, mas com relação aos itens 2 e 3, há sim fundamentos para que o crédito seja garantido ao contribuinte, que não há, não há nenhum fato que demonstre algo diferente disso. Por isso que nós pedimos, então, o integral provimento do recurso ordinário, mediante reforma parcial da decisão recorrida e decretação da total improcedência da autuação. Esses são os argumentos, presidente. Quero aqui agradecer mais uma vez e estou à disposição se houver alguma dúvida sobre os pontos. Obrigada, doutor Douglas, pela sua sustentação oral, pelos esclarecimentos e com essa apresentação, né? Então, eu achei esse caso bastante complexo, né? Justamente por muitas indas e vindas e provas e diligências. E com isso eu vou devolver, né, até em consideração a sustentação oral, vou devolver para o relator, né, para mim mesma, e trazer o voto numa outra oportunidade para analisar com mais cautela. Eu queria ouvir os esclarecimentos da sustentação oral, e com isso, então, doutor Douglas, eu vou retirar, né, devolvendo, mas voltará numa outra oportunidade em breve, muito breve. Então, o senhor, por favor, acompanhe a pauta e retornará em outra data, tá? Em uma outra pauta. Agradeço a sua sustentação oral. Já está Ok, aqui presidente. registrada. No retorno, então, não será feita novamente a sustentação oral, tá? Mas se o senhor quiser, claro, acompanhar, participar, e é possível, né, apresentar esclarecimentos, se necessário, Ok, esclarecimentos de fato. Tá ok, bom? presidente. Obrigado. Muito obrigada. Então, voltará em breve. Então, com isso, eu devolvi, né, para o relator, e o processo, então, aqui está neste momento aqui encerrado. Então, vamos seguir com a pauta. Doutor André.
Está pela Thalie. Bom dia, doutor André, novamente. Bom Nos dia. ouve? Bom dia. Sim? Sim. Estão me ouvindo? Então, nós vamos passar para o seu caso, doutor André. Thalie, né? Tá ali. Thalie. Então, vou anunciar. É o auto 4121759, Thalie Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Confecções e Acessórios. Doutor Rafael Zulli é o relator, é um recurso misto. Estou aqui abrindo para gravar a sustentação oral. Acho que travou aqui. Vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que o sistema travou. Se está lenta a internet. Não está abrindo. De você está funcionando? O meu Sim, tá funcionando. Eu sim, tô é com a o tela seu, aqui. ou é a sua internet ou o seu sistema. É, então, Guardar só um pouquinho, pode ser que esteja lento, mas não está. sim. Aqui, até que milagrosamente está rápido. Não, o meu travou. Dá um refresh e vê o que acontece lá em cima na rodinha. A tela, deu aquela tela que a gente não quer. A vermelha, a amarela, a vermelha. É amarela, a Então, tela pode, pode, amarela. pode reiniciar porque ele perdeu o link. Sim, eu vou ter que então. Deixa eu tentar só aqui sem sair totalmente. Não adianta, eu vou ter que desligar então, porque eu vou ter que sair para poder reiniciar, tem que ser Isso, tudo, isso. né? Tá bom. Tá bom, gente? Eu já volto. Só um instante. Até já. Até já. Doutora Renata, como é que você está? Tudo bem? Estou bem. E você, tudo bem? Tudo, Joia? graças a Deus. Sempre com o mesmo sorriso que eu vejo essa moça. Tem que ser, né, Eu gente? gosto do sorriso dela. Tem que ser assim, né? De bem com a vida. Sim. Hoje tem Conselho de Assuntos Tributários. Parece que vai ser interessante. Você vai? Vai ser comitê gestor, sim, eu vou, sim. Ah, então tá. A Eu não gente se vou. vê Eu lá. estou com um probleminha pessoal aqui, não vou. Ah, que pena. Infelizmente. Infelizmente, né? Que pena. É. Só um minuto. Tá bom.
Tá desanimado, Paulo? Eu estou aproveitando aqui os minutinhos para ir adiantando umas outras coisas. Hoje eu tô com um monte de coisinha. Tô aguardando. Você acredita? Eu quebrei na quarta-feira, faz uma semana, quebrei o dente com uma torrada, não na marca, porque eu adoro aquela integral da Balduco. Pegou num cantinho e quebrou meu dente. Aí ele tá, vai e não vai. Tá pior que aquele tal da balança, mas não cai. Ele tá assim, mas não cai. Só que ele dói. Se ele sai fora da posição, ele dói. E a minha dentista está lá, não sei aonde, no Nordeste, fazendo Norte, fazendo um curso lá. Para mim, ela está passeando, mas fazendo um curso, e ela ia voltar hoje, depois do almoço. Então, aí não consegui direito nem marcar com ela. Aí eu falei, vou procurar um dentista. Ela, não, pelo amor de Deus, não procure, porque ele está entre o seu dente, que é esse daí também, e o implante. Ele falou, como ele está no meio dos dois, se um dentista mexer e não conhecer aquilo que foi feito, ele é capaz de danificar o implante. Então, tem que esperar. Para se ela me mandou alguma coisa aqui, não. Está passeando, acho que foi namorar. Na verdade, hoje eu tenho médica à tarde e eu tenho uma diligência para fazer no mesmo prédio que a minha médica. Oh, Deixa eu tranquilo. aproveitar, já preparar aqui que eu aproveito a ida e faço os dois. Mas que é nos Aí agora- conformes ou... nos conformes. Daí a Rosário desconectou, foi, deixa eu aproveitar esses minutinhos, já vou gerando aqui. Eu fiquei quase um mês sem receber Oi, bom nada. dia, voltei. E agora recebi o código lá do IBS. Voltei, então, bom dia. Agora está tudo funcionando novamente. Já abri aqui os debates, então vou gravar a sustentação oral, doutor André. É. Doutor Ok. André, recurso ordinário. Então, é um recurso misto. Doutora Luciana, pela representação fiscal. Bem, então eu passo a palavra ao relator, doutor Zé. Acho que eu já anunciei antes, ainda já, né? Sim. Então, já gravada a sustentação oral, passo a palavra ao relator, doutor Zuli, por favor. Tudo bem. relator. Não foi- Quero. Não? Diga, quem? Não foi feita a sustentação oral. Não? Não. É para ele, para o relator, É. fazer um relato. Leitura. A leitura do relatório e passamos a palavra ao... Então, não quero assustar ninguém, mas é um auto com mais de 20 itens. Tá? Não sei quantas horas nós vamos perder, mas efetivamente, porém, né, o do 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 foram pagos. Então, sobrou poucos itens para serem analisados. Tá? O contribuinte ingressa com substanciosa defesa. Tá? Não vou ler os itens, tá? Porque eu coloquei eles em bloco. Perfeito. E chegando a um determinado momento, eu leio. A decisão recorrida manteve parcialmente o feito motivo do recurso de ofício. Tá? Então, a defesa é bem articulada, traz elementos, tudo, e efetivamente houve a decisão de primeira instância,
que manteve, então, em parte, o auto de infração, o parecer da representação fiscal, perfeito. No parecer da própria representação fiscal, ela fala pelo não provimento do recurso de ofício. Ali vem, então, o recurso ordinário, itens 1 e 11, feito. Enfim, e aqui eu sigo com vários argumentos, tá? E efetivamente, então, foi admitido e o processo teve, após a fala da representação fiscal, um andamento onde o contribuinte ele ingressa, tá, com a petição de folhas 17.921, reforçando argumentos de seu recurso. Houve um voto com decisão do Dr. Inácio Kazu Yokohama, tá, pela realização de diligência. Perfeito. Eu vou tentar fazer um breve resumo e vou chegar lá o porquê. E vamos para poder contextualizar, tá? Então, foi feita a diligência, recurso extraordinário, aí houve uma nova diligência, houve uma outra diligência de Câmara em voto do doutor Ítalo Costa Simonato, tá? Efetivamente, essa diligência foi também realizada, o parecer da representação fiscal. Cadê meu mouse? O que aconteceu com ele? Aqui. Volte aqui. Foi realizada um parecer da representação fiscal, tá? Enfim, feito ela se manifesta fundamentadamente, tá? Eu transcrevo parte do parecer, principalmente itens 1 e 11, tá? Enfim. E transcrevi, são várias laudas, tem 50 e poucas laudas no meu foto, fala do item 6 também. Vamos lá. Aí houve um parecer da representação fiscal novamente, em razão do retorno de diligência, tá? Então, retornando os autos, o doutor Ítalo, mais uma vez, voltou, mais uma vez entendeu por nova diligência, então foram feitas várias diligências, tá? Houve destaque, houve petição da interessada, tá? E aí o processo a mim foi distribuído e aconteceu uma coisa interessante. Quando eu li o parecer da representação fiscal, tinha me parecido efetivamente que que tinha ocorrido a manifestação da representação fiscal, tá? O contribuinte, na petição que ele traz, porque aconteceu uma questão interessante, porque efetivamente houve a diligência, efetivamente a representação fiscal se manifestou, aí houve a juntada de uma petição, e efetivamente, em razão dessa petição, o que aconteceu? Houve um hiato. Por quê? Porque a representação fiscal, ela, gozada, não estou achando essa parte do meu voto, mas chego lá. Perfeito? Ela, no seu parecer, foi aquilo que eu não tinha entendido, a doutora Luciana até me ajudou, ela chamou a minha atenção em relação a isso, dizendo que a representação fiscal entendeu que efetivamente deveria, tá, o processo retornar à representação fiscal. Só que, independente disso, também teve a juntada de uma petição com vários documentos e manifestação. Então, necessariamente, esse processo ele deveria retornar para a representação fiscal, tá? O que não aconteceu, tá? Vou parar mais ou menos por aqui para começar a fazer duas coisas diferentes e uma observação, tá? O que eu vou fazer diferente é o seguinte: eu vou ler os itens remanescentes, que são o 1, deixou de pagar imposto decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas ou omitidas ao fisco apurado por meio de levantamento fiscal.
O 4 deixou de pagar imposto por haver escriturado regularmente no livro próprio registro de não escriturado, né? De saídas, expede fiscal, documentos fiscais de sua emissão. O 5 deixou de pagar ICMS por escrituração de documentos fiscais relacionados à necessidade de modo administrativo referente a operações tributadas com erro na base de cálculo. O 6 deixou de pagar no montante X, imposto, né? Notas fiscais do período e montantes descritos por relatório de operações de saída com erro na aplicação da alíquota. O 9 deixou de se creditar por escrituração de registro de entradas expédio do imposto de destacado em documentos fiscais emitidos em relação à entrada pelo próprio autuado, os respectivos remetentes indicados nas pessoas jurídicas inscritas no cadastro de contribuinte, obrigado às emissões de documentos fiscais nos termos da legislação vigente. Então, ele é um comportamento equivocado. O 11, por fim, né, recebeu nos períodos de 16 e 17 mercadoria sem documento fiscal. Aí eu digo assim, paro e falo, exame feito. Vou à parte importante nesse momento. Cabe destacar o tumultuado andamento pelas diligências que ocorreram, né, do presente feito e as várias diligências de câmaras realizadas. Foram juntados pareceres, documentos e planilhas. Em princípio, há de se entender e concluir que, após as diligências juntadas dos documentos, a causa encontra-se madura. Para mim, a causa está madura. Eu entendi, eu vi, as provas para mim são claras, tudo. Só que acontece o seguinte, e por isso que eu digo que eu vou fazer essa observação. Todavia, observe que na juntada da petição de folhas 18.987 seguinte, com várias laudas e documentos, onde o contribuinte traz alegações e principalmente várias planilhas, documentos ao que vejo nos processos, tá? Observe ainda que no parecer anterior do RF, a folha 18.984, diz ela, item 4, dado a todo o exposto, propõe-se o retorno dos autos ao TIC para que o presente seja certamente encaminhado ao autuado para a sua manifestação nos termos do solicitado pela Sexta Câmara, as folhas tais, e após retorne esta representação para a devida manifestação. Com efeito, a digna representação fiscal faz referência e chama atenção para duas providências a serem efetuadas, para que o presente seja corretamente encaminhado, a autuada para sua manifestação dos termos da solicitação da Sexta Câmara, folhas tais, após retorno RF para sua devida manifestação. Muito bem, independente do encaminhamento, a autuada manifestou-se por petição e trouxe argumentos e documentos. Assim, faltou o encaminhamento dos autos à representação fiscal para sua manifestação fiscal. Aí eu digo o seguinte, e aí eu paro e vou perguntar exatamente isso. Assim, diante dessa situação, para que não se alegue o desvio do processo, processo de suco, entendendo, deve ser realizada novo momento de diligência, encaminhando-se os autos da representação fiscal para manifestar-se, sim, sendo o caso, seja aberta a possibilidade da parte para assim também eu fazê-lo, evitando-se dessa forma a arguição de cerceamento de defesa. E não, na verdade, eu estou aqui propondo uma diligência. Por quê? Porque houve um pulo e que eu também não percebi isso, e eu agradeço a doutora Luciana porque ela percebeu, porque ela foi ler o parecer da representação fiscal, tá? E efetivamente ele falou lá, olha, aconteceu isso, tá? A representação fiscal não se manifestou. Fora isso, houve essa juntada dessa petição, tá? De folhas, com vários documentos e várias alegações em relação a esses documentos. Então, a minha proposta é exatamente isso, a conversão do julgamento em diligência, para que o processo seja, mais uma diligência, encaminhado à representação fiscal, e dependendo daquilo que a representação fiscal trouxer, e aí vai caber a responsabilidade dela em termos de discernimento, se cabe encaminhar ao fisco, inclusive em relação a esses documentos que vieram com essa petição, e também, depende daquilo que a representação fiscal trouxer, se cabe novamente ir à manifestação do contribuinte para se evitar cerceamento de defesa. E aí, no caso, ou eu paro nesse momento e pergunto efetivamente se
advogado do contribuinte, doutor André, deseja, nesse momento, fazer sua sustentação oral para nos inteirar dos argumentos dele, contribuinte, enquanto que recurso, ou aguardar o retorno dessa diligência que eu estou propondo? Doutor Felipe, se eu fizer a sustentação oral na próxima, eu deixo de fazê-la por regimento, eu prefiro fazê-la quando retornar a No retorno. diligência. Doutora Maria do Rosário, digna presidenta. Sim, doutor Zuli, doutor André. Então, em razão dessa proposta, né, pelo relator da conversão do julgamento em diligência, que o doutor Zuli vai registrar aqui, então eu acho que realmente é mais produtivo que seja feita a sustentação oral posteriormente, né? Então, aqui eu altero, né, a sua sustentação oral para adiada, então, para o próximo momento, quando retornar da diligência. Eu vou ler meu voto para poder contextualizar e deixar todos cientes de como eu prossegui. Me assustei, porque eu não tinha visto, eu vou me penitenciar, porque eu não entendi esse trechinho final da representação fiscal. Aí eu fui vendo que é um processo que ele tem muito daquilo que a gente chama de sequência, são muitos arquivos, né? E efetivamente, num desses arquivos, eu acho que eu não me detive o necessário para, que é o parecer da representação fiscal, para conseguir extrair essa questão que estava acontecendo, e principalmente dessa questão da petição que foi juntada, que vem exatamente depois desse parecer. Presentes pressupostos muito de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, sendo que, para o momento, meu dedo ainda está ruim, prefiro na forma como constatado dos autos e do parecer da representação fiscal, converter o julgamento em diligência para manifestação da representação fiscal, e sendo o caso, né, porque eu não sei o que vai vir disso, e aí a gente conta, lógico, com o discernimento da própria representação, ou, sendo o caso, da parte interessada. Então, é assim que eu voto, pela realização de diligência. Tá? Sim, então, já feita a proposta do julgamento, da conversão de julgamento de diligência, eu só fiquei na dúvida, doutor Zuli, essa questão em sendo o caso da parte interessada, que a proposta é para representação. É para a representação fiscal. Se a representação depende daquilo que vier aos autos, entender, para que se evite cerceamento de defesa ou desvio do contraditório, que deve ser aberta oportunidade para o contribuinte manifestar-se por causa de eventual juntada de documentos, ou, sei lá, acabou encaminhando isso para o fiscal em razão dessa petição que foi juntada, tá? Aí, nesse encaminhamento, sim, deveriam ser abertas vistas ao contribuinte para que ele venha se manifestar. Então, na verdade, vamos parar num determinado momento. Parecer da representação fiscal. Ela diz o seguinte: olha, eu quero ver esse processo porque eu não vi. Tá certo, eu também não tinha reparado nisso. Tá? Aí, nesse interregno, que é a última peça antes de vir para mim o processo, o contribuinte ingressou com essa petição, e nessa petição ele traz um mundo de documentos, tá? E traz muitas alegações e um mundo de documentos. Então, efetivamente, eu não sei como vai ser este parecer da representação. Eu vi esses documentos e eu tenho um convencimento, por isso que eu falei que, para mim, a causa está na madura, tá? Mas, efetivamente, eu não sei o que vai acontecer em razão de todo esse encaminhamento. Então, eu prefiro uma coisa chamada cautela, tá? Eu vou editar meu voto. Doutora Luciana, quer falar alguma coisa? Não. E eu agradeço mais uma vez, doutora Luciana. Eu não sei por quê, eu não pulei, porque falei sobre esse, que vai ser um trabalho tirar isso para poder copiar o outro, que eu falei sobre esse parecer, mas eu não tinha entendido
o finalzinho do pedido da representação fiscal. Deixa eu copiar aqui. Copiando, tem que mudar a emenda também. É que no estágio em que já estava, eu não podia fazer isso no sistema. Então, ele já estava lá, mas vocês receberam meu voto que eu encaminhei. Lá, aqui está, beleza. Salva. Não, mas eu não. Não, anterior. Converter o julgamento em diligência. Registrar voto. Registrado, convertendo o julgamento em diligência. Vamos ver se saiu perfeito no quadradinho. Converter o julgamento em diligência. Perfeito. É assim que eu voto. Eu já deixei também registrado lá. Vencido, eu tenho meu voto pronto aqui. Ok, obrigada, doutor Zuli. Então, está registrado, os debates estão abertos. A proposta de Presidente, eu vou diligência. acompanhar. Eu acho que é necessária a diligência, não tem nem o que comentar muito. Ok, doutor Paulo, doutora Renata, quer falar? Está sem áudio? Falou alguma coisa? Não. A Renata está com o áudio desligado. Desculpa, converter o julgamento em diligência. Desculpa, eu achei que estava ligado o áudio. Perdão. Sim. Também acompanho. Vamos sanear, então, né, doutor Zuli? Sim. Bem observado, então, com a proposta dessa conversão de julgamento de diligência. Então, encerramos os debates e vamos passar a verificação do quórum. Doutor Ítalo, na época, nós fizemos Câmara junto, né? Ele foi muito detalhista nas diligências, né? Um segundo só que deu uma travadinha aqui, presidente. Deu então, sem problemas. Hoje acho que está meio lentinho mesmo. Acho que o meu ficou muito tempo aberto antes, talvez. Eu consegui confirmar a presença. O meu que está lentinho não é o Tá, sistema, é o mouse. Eu estou achando que está acabando a bateria. Iniciando a votação. Encerrando a votação, então. Então, todos acompanharam o relator pela diligência para sanear o processo conforme lido. Doutor André, então a sua sustentação oral ficou adiada, tá? Para o retorno da diligência. Então, agradecemos aí sua participação, né? E pedimos até desculpas que o senhor ficou aí aguardando, mas é necessário, né? Então, Então, eu que bom agradeço. Bom dia e bom trabalho para Bom os dia. senhores. Obrigada. Bom dia também. Então, encerramos o julgamento da Thalia Indústria e Comércio e passamos ao próximo da pauta. Temos mais uma sustentação oral, que é da Luxótica, doutor Yuri, está presente. Nos ouve, doutor Yuri? Bom dia, eu Bom ouço vocês dia. bem. Vocês me Sim, ouvem bem? tudo certo. Bom dia novamente. Então, vamos anunciar o seu caso. É o auto 4138038, Luxótica Brasil, produtos óticos esportivos. O doutor Zuli também é o relator. É um recurso misto, né, o de ofício e recurso ordinário. Então, vou aqui gravar a sustentação oral. Não sei se também é diligência do doutor Zuli, então eu vou aguardar, né? Me parece que Sim. sim, né? Se nós Tá. vamos aguardar ou Efetivamente, não. nós temos aqui o recurso ordinário, ele é restrito aos itens 3 e 4. Eu vou ler minha emenda, tá? Porque, efetivamente, nesse caso, eu tinha olhei, vi, examinei o processo inteiro, separei, eu faço um esqueleto antes do processo, tá? Eu começo, eu faço
a digressão a todos os arquivos, eu baixo um por um, que eu acho que é o... Por isso que eu fiquei chateado de ter escapado essa, tá? E aqui, no caso, em relação aos itens 3 e 4, que se restringe a essa análise, eu estou decidindo o seguinte, olha, conforme determinado por Câmara Superior, notadamente em relação à fundamentação do pedido de redução da multa, todavia cumprida a determinação de Câmara Singular e acolhendo a solicitação da representação fiscal, converto o julgamento em diligência para ser ouvida a representação fiscal. Se vencido, retiro o voto, o processo para o mérito. Tá? Então, é essa. Eu cadê meu voto aqui? Voto, devia. Na manifestação do fisco, tá? Tá? Nesse meio do caminho, nós tivemos voto, inclusive, do ilustre pá, Luiz Roberto Guimarães Rembrandt. Nossa, fazia tempo que eu não via ele, cumpriu. Manifestação e tal. Não, eu quero um pouquinho mais para cima, só um minutinho. O que aconteceu aqui? Deixa eu só dizer. Recurso de ofício, vou no ordinário. Entendo que se encontra sob exame apenas os itens 3 e 4, em relação à matéria correspondente no conhecimento do apelo de redução e relevação da multa, e cujo recusa ao pedido restou imotivada. A recusação na matéria restringe, então, esses itens. Item 3, emissão de documentos fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, dado que se encontravam com inscrições estaduais na situação cadastro inapto. E o 4, recebimento de estocagem de mercadoria relativamente à aquisição de sua propriedade destas pelo estabelecimento sem atendimento às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. Veja-se ao longo do parecer da representação fiscal, em retorno de diligência, que esta aponta a seguinte situação. Inicialmente, cumpre esclarecer que ambas as partes, autuada e representação fiscal, foram intimadas a se manifestarem no prazo de 30 dias, prazo comum, conforme a publicação do Diário Oficial Eletrônico, folhas 3.907, em desacordo com o conteúdo da parte final do voto condutor da diligência que determina o encaminhamento dos autos a essa representação fiscal para manifestação após decurso de prazo concedido à autuada. Item 40 do parecer da representação fiscal. Após manifestação do EFR, os autos devem ser encaminhados para a recorrente para sua manifestação, alertando que a juntada de novos documentos deverá seguir o previsto no artigo 19 da Lei 13, em vista dos limites residuais da matéria devolvida pela Igreja à Câmara Superior. 41. Por fim, e na sequência, os autos devem ser encaminhados ao doutor representante fiscal para que esta apresente seu parecer em complemento, retornando o feito para o julgamento. 6. Nesse sentido, solicitando que os autos sejam restituídos à diretoria da representação fiscal, caso haja superveniente manifestação da autuada e o órgão de julgamento, assim sendo necessário, tendo em vista que até o presente momento não consta dos autos a referida manifestação. Digo eu, dos autos observa que o último movimento foi o do contribuinte, petição de folhas 3.921 e seguintes, da qual consta esclarecimento, petição de argumentos, todavia não observa juntado novos documentos ou razões. Assim, porém, entender que a matéria encontra-se suficientemente debatida, sigo em frente na análise do argumento posto em exame. Assim, a matéria sobre exame restringe a anulação de Câmara Superior do Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. O retorno dos autos, diz, né, para uma das câmaras de julgadores do TIC para o complemento do julgamento com a devida análise de todos os requisitos da redução e relevação da multa, constantes do artigo 527-A do regulamento, preservando a RDzão recolhida quanto às demais questões. Reiteramos o exame do feito pela representação fiscal no parecer de folhas 3.386. Aqui cabe examinar essa questão, pedido de redução e relevação da multa de forma objetiva e pontual, nos termos e limites da forma vigente, posto que em nosso Estado a redução ou relevação da multa só é aplicável se em inflação não aplicar falta de pagamento, implicar em falta de pagamento do imposto, que é o caso dos autos. A exigência da redução da multa não pode, se tiver sido praticado com dolo, fraude, simulação, conforme consta do 527-A.
Referido artigo determina de forma clara que deverão sempre ser examinados o porte econômico, os antecedentes fiscais, o contribuinte, Assim temos, aí eu transcrevo 527A. O verbo utilizado pelo legislador é poderá. Observe também que a restrição, desde que a infração tenha sido praticada, desde que, sem dolo, fraude ou simulação, desde que, na hipótese da redução observada no parágrafo 7º do artigo 527. 2. Não poderão ser levadas com reincidentes as penalidades previstas no inciso 7 e na linha X do inciso 8º. Para a aplicação de estados serão levados em consideração também o porte econômico e os antecedentes do contribuinte. Não ocorra reincidência das penalidades, a aplicação deve ser observada, e aí eu falo cada um desses itens, tá? O porte econômico, também eu falo. Assim, este já é um impeditivo da concessão da redução da resolução. Que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude e simulação. Sem dúvida, todos os próprios do fisco, e eu falo um pouquinho sobre isso também. Da manifestação do fisco, eu transcrevo a manifestação do fisco aqui, e assim eu digo do voto do Rembrandt, tá? Que conclui, após a manifestação do FR, os autos devem ser encaminhados para a recorrente para a sua manifestação, alertando que a juntada de novos documentos deverá seguir o previsto no artigo 19, tendo em vista os limites residuais da matéria. Por fim, na sequência, os autos devem ser encaminhados à linha RS. Neste ponto, a ARS assim destaca aqui. Nesse sentido, os autos sejam remetidos à diretoria de representação fiscal para que haja superveniente manifestação do autuado e o órgão de julgamento, assim entendendo necessário, tendo em vista que o presente até o momento não consta nos autos referidos à manifestação. Como o último movimento do processo é da petição do contribuinte, aos 3.921, logo após a manifestação e diligência da RF, prefiro, então, atender o justo pedido formulado. Assim, prefiro conferir o julgamento em diligência, na forma como referenciado solicitado pela RF, evitando-se, assim, qualquer nulidade do processo. Se vencido na diligência, retiro os autos para análise do mérito. Voto. Presente os pressupostos de administrabilidade, conheço do RO restrito à análise dos itens 3 e 4, conforme determinado por Câmara Superior, naturalmente em relação à fundamentação do pedido de redução de renovação da multa, todavia cumprido e determinação da Câmara Senhoria, acolho a solicitação da RF e converto o julgamento em diligência para ser ouvida a representação fiscal, vencido o retiro do processo, 22 de abril de 26. É assim que eu voto. Dúvida, senhores? Então, obrigada, doutor Zúlia, aí pelo voto. Os debates estão abertos. Nós Cadê? vamos ver se será, Aqui. então, aprovada, doutor Yuri. Depois passamos a palavra se será feita a sustentação oral ou não, né? Se será aprovada a diligência para trazermos aí, então, a questão da sustentação oral. Eu tenho a seguinte dúvida, doutor Zúlia. Na verdade, assim, a última manifestação não teve novos documentos, né? Não, Não, né? não teve. Não teve. Não Só que teve. aqui, como apontado, a última petição é do contribuinte. É do contribuinte. E a representação fiscal pediu Manifestação. a manifestação, né? Se fosse o caso de novos documentos, essa é a minha dúvida apenas, né? O motivo da diligência para falar Em do razão motivo dessa petição, dos argumentos que ele traz na do petição e a representação quer, 527, eu né? acho que ela tem direito. Os requisitos do 527, né? Para evitar Exatamente. qualquer nulidade. Acho que é necessário, então, ser saneada, né? Isso, já que foi um novo argumento trazido. É isso, doutora Luciana? Sim. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia Né? pontuar que, na verdade, o que houve é que, na diligência, determinou que fosse feita a diligência para o contribuinte e depois a manifestação para a representação fiscal. Representação fiscal. Mas como os prazos foram abertos concomitantemente, o que houve é que não houve o tempo hábil para a manifestação da representação fiscal após a manifestação do contribuinte.
Então, como a diligência tinha determinado que a manifestação da representação fiscal fosse posterior à do contribuinte, fica aí essa necessidade que a gente tem a oportunidade de fazer essa manifestação. Por isso Na verdade, a eu acho gente que houve um pede erro pela... de encaminhamento aí. Isso, Tá? Sim. Deveria ter sido feito de forma compartimentada, aberta sim, a possibilidade do contribuinte e, em seguida, aberta a possibilidade da ARF. Não aconteceu isso. Foi feito junto. Não é assim que se faz. Não é assim que diz a norma. Agora não é agora assim, ficou claro. Uhum. Obrigada. Agora ficou claro, porque como teve essa questão de novos documentos, mas não Não. foram apresentados, né? Não. Mas agora ficou Não. claro. Então, está registrado, doutor Zuli. Então, eu queria dar uma. eu fiz uma correçãozinha pequena por causa dos meus Correçãozinha. dedos. Eu queria Tá. só editar. Então, os debates estão abertos para nós apresentarmos para o advogado, né? Será acompanhada a diligência, doutora Renata, doutor Sim. Paulo? Sim, acho Acompanho. que tem que ser realizada a diligência, tem que sanear. Tem que sanear. Então, doutor Yuri, essa é a proposta, né? A Câmara entende que votará pela diligência. Então, com isso, também fica aí essa possibilidade de adiar a sustentação oral para o próximo momento. O senhor concorda? Eu concordo em realizar a sustentação oral Posteriormente. posteriormente. Então, eu vou registrar como adiada a sustentação oral, tá? Eu gostaria, Ana Maria Rosário, se ela me Hã? abrisse a possibilidade de editar o voto. Sim, já está, não está? Não está. Não. Ixi, não tem outra opção aqui. Sabe? Deixa eu sair, então, aqui e voltar. Só um minutinho. O meu não está aparecendo nada Voltar. sobre... Vamos ver se ele volta. Só um minutinho. Será que foi por causa da sustentação oral? Vocês estão vendo o voto registrado? Não. Ainda não. Não, né? Não. O meu só aparece sobre a sustentação oral. Quando eu saio do voto, presidente, e vou para a tela inicial, né, com todos os processos em pautas, ele coloca como não iniciado esse processo. Não iniciado? É. Só se travou. Não sei o que acontece aqui. Eu tô voltando aqui. Voto. É verdade. Ele aparece como não iniciado. Tem que abrir os debates desse processo e iniciar o processo. Exatamente. Eu não sei o que aconteceu, porque ele parou aqui, votos e vistas. Tá? Não tem iniciar debates. Ele abriu, o meu abriu. Exato. Tenta atualizar o seu, doutora Maria do Rosário. Eu vou atualizar o meu. Atualize o seu, eu vou atualizar o meu também. Olha, o meu tem Já três fiz isso. opções: gravar a sustentação oral, devolver para a pauta, devolver para o relator voltar. Deixa eu botar voltar. Então, seria gravar para a sustentação oral, e você vai dizer que a sustentação oral foi adiada, né? Então, gravar a sustentação oral. Mas e o voto? Acho que é depois que grava a sustentação oral. Adiada, não aparece. Não, ou ele está com algum defeito, eu não vi antes. Meu relatório está aqui. Vamos ver aqui. Só se deixar o que está aqui. Está aqui, está perfeito, só não tem a data. E falta aí duas correçõezinhas que eu fiz aqui. Ctrl+C.
Eu acho que está com um problema esse processo aqui, porque ele não tem opção. Devolver. Não é o caso. Não. Deixa eu ver aqui outra Voltar. vez. Fase inicial. Já diz fase inicial. Quarta câmara. Deixa eu fazer o seguinte. Quarta câmara. Ih, Ele aparece como não iniciado aqui. peraí que eu não estou. Ih, eu perdi Mas vocês. Só eu um estou minutinho. nele. Eu estou nele, eu gravei a sustentação oral e ele não tem outros. Falar com. Mandar Doutora pra- Rosário, Oi. será que pegar o próximo voto e iniciar ele, ver se o sistema destrava? Só para ver, porque Então, o voto que está é o. Não, o próximo processo. O próximo próximo seria o meu, processo, que eu sou Tenta relator. iniciar o Processo. Ricardo Vamos ver como é que Grandisoli. está o outro pra ver. processo. Fazer Só o para ver se Grandisoli. o sistema mexe. É. Então, vamos ver o outro. Voltou no O mesmo, outro meu. tem iniciar debate, sim. O outro eu iniciei já, né? O outro É. apareceu como debate. O Luxótica não tem a opção de iniciar o debate? Não tem. Não tem aqui a tela. Acho que vai ser o caso de retirar de pauta, então, para Pode verificar. ser igual aquele dia, né? É, Olha Exatamente. aqui, ó. Tá assim só. Gravar a sustentação, devolver, mas acesso ao processo. Vamos ver, despacho. se você colocar em gravar a sustentação, Eu não tem- coloquei gravar, já gravei. Tá gravado, olha. Já fui e voltei. Gravar a sustentação já de hoje. Ele não aparece Olha, ele fica do mesmo jeito. Tá faltando a parte de baixo, seria um quadradinho de voto visto, aí o próximo seria informações e alertas, né? Fase de debate e tal, tá faltando essa parte de baixo. vamos Será devolver que para pauta, será que então, o e a nosso gente... amigo Aparece Oswaldo não nos ajuda aí, gravada. não? Tanto que aparece a sustentação oral gravada, mas eu botei adiada, né? Gravei como adiada. Você chegou, porque no outro você fez isso, e nesse você chegou a fazer, para isso não prejudicar o contribuinte. Adiada. Hum. Foi adiada, mas não apareceu ao iniciar debate. Eu não sei se apareceu antes, eu gravei, pode ter sido isso também, não sei. Não lembro agora porque normalmente eu gravo logo a sustentação oral. Ele continua como não iniciado. É. Vamos devolver ele para a pauta e tentar... O problema é que depois ele vai ter que ser pautado de novo para fazer a diligência. Para fazer a diligência. Mas eu não acho que vejo vai ter que ser outra isso. solução. Vamos ver, devolver para a pauta se ele vai mudar aqui o status. Está encerrado agora, foi devolvido. Agora apareceu encerrado. Agora complicou assim, doutor Yuri. Era a opção. Às vezes acontece alguma coisa no Hipátia, não sei se foi alguma coisa que eu cliquei errado e que aconteceu isso. Mas não tinha neste momento outra opção. Mas a gente pode botar já falar com o. Olha, agora, gozado, ele está me aparecendo retirado de pauta, está aqui agora. Mas é isso. também. Foi o que Volta para a fizemos. próxima pauta. A gente pode, então, já colocar na próxima pauta, talvez. E agora aqueles quadrinhos que eu falei de informações está aparecendo. Né? Julgamento encerrado. Então, a gente coloca já na próxima pauta para ver se ele volta, se que Isso. houve, né? É. Acho que é isso. Já deixou anotado, doutor Yuri. Próxima pauta, Infelizmente, já. não sabemos o que aconteceu aí, Tranquilo. essa trava. Se eu puder acompanhar, Luxótica, né? Isso. Perfeito. Então, É esse só- já entra naquela Mas lista só para Já deixar entra. claro, doutor Yuri, na próxima pauta ele vai entrar para sair em diligência. Não É, para Para sair Sai de de diligência. diligência. É isso.
Acho que o sistema ainda está no modo do feriado. Então, por isso Ele que- tá. Não, Então, a doutora Luciana apresentei, corre o e que faz o aconteceu? parecer e eu já voto. É isso, realmente foi o que aconteceu aqui. Então é isso, doutor Yuri, o seu já está então encerrado, tá? E volta para a próxima pauta e aí a gente dá esse prosseguimento, esses comandos, tá E bom? aí não vou nem ler, eu já vou dizer, olha, é aquele da diligência. Sim, Perfeito. Bom, pessoal, tá muito bom? obrigado. Então, bom dia a todos. Até mais. Bom Bom dia, dia. bom Bom dia. dia. Desculpe-nos. Desculpa, Tranquilo, querido. acontece. Obrigado, até mais. Até. Então, vamos passar para o último da pauta, né? Que é o Dr. Paulo relator, é o auto 4091633, Ricardo Grandizoli e outros. Dr. Paulo é o relator. Não temos mais sustentações orais, não temos mais advogado presente, então não vou gravar aqui a sustentação oral. Está aberto, né? Iniciado para o registro, então, doutor Paulo, com a palavra, por favor. Tem sustentação requerida, mas não teve comparecimento. Sem problema. Eu vou pular o relatório, é um processo que já foi, voltou, teve vários andamentos, mas eu acho que no meu voto vai ficar bem claro o que acontece, né? Então, eu inicio o meu voto lá do item 36, a autuação do presente AIM versus sobre creditamento indevido, pois o fornecedor, que é J.A. Ferreira, estaria enquadrado no PRODEIC, Programa do Estado do Mato Grosso, que concede crédito presumido sobre a venda de milho beneficiado no percentual de 85% do ICMS, que seria devido àquele estado. O benefício fiscal do PRODEIC foi concedido à empresa JAF, folhas 22 e 25. Ocorre que nos autos, a informação trazida pela Diretoria de Atendimento e Gestão em Conformidade, a DGES, de que a JF teria como data inicial de fruição do benefício fiscal a data de 1º de junho de 2010, data também apontada como data final de fruição do benefício fiscal. Ainda há nos autos a Resolução 114/2016 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial do Estado do Mato Grosso, datada de 7 de abril de 2016, que informa que a empresa JF desenquadrou-se do citado benefício fiscal com efeitos retroativos à data do fato gerador da infração, conforme processo 32681/2016. Tal resolução foi confirmada pela Resolução CEDEM 044 de 2021. Ainda as folhas tais, a decisão da 4ª Vara Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, relativa ao processo tal, que informa que o voto de Fábio Fernandes Pimenta, pela Cefaz Mato Grosso, descreve que a empresa JF utilizava indevidamente o PRODEIC, não promovendo a industrialização dos produtos, simplesmente estava fazendo troca de notas. Por todos esses elementos, no meu entendimento, resta claro que o benefício do PRODEIC foi concedido à empresa JF e posteriormente cassado retroativamente. A dúvida que poderia ocorrer é se a retroação da cassação do benefício fiscal seria anterior à data dos fatos autuados no presente AIM, março de 2022. No meu sentir, essa dúvida é sanada pelas informações trazidas pela DGES em seu parecer, folha 718 e 720, no qual afirma que o ato concessivo não abarca as operações do presente AIM. Assim, não havendo a fruição do benefício fiscal do PRODEIC pela JF no momento das operações, entendo que o AIM deve ser cancelado em sua integralidade. Ante exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou provimento, cancelando integralmente o AIM. É assim que eu voto, presidente. Eu vou só registrar meu voto. Eu fiz 2 correçõezinhas bobas aqui. Mas é isso. Eu acho que o órgão da Cefaz, a DGES, relata que a empresa não estava usufruindo do benefício fiscal no momento das operações, né? Por isso não pode fazer a convalidação dos créditos de guerra fiscal. Então, se ela não estava, não tem sentido de ter a autuação. É isso que um resuminho do que eu voto. Então, na verdade, o seu entendimento, que eu estou vendo aqui o item 18 e 20, né, eu já tinha visto, da representação fiscal.
é que, efetivamente, ele, contribuinte, embora tudo aquilo que ocorreu, ele não estava fazendo uso desse benefício fiscal. Está sem áudio. Exatamente. Essa é a conclusão da DGES, né? Que o contribuinte não estava usufruindo do benefício fiscal, o contribuinte, a JF, né, a fornecedora, não estava usufruindo do benefício fiscal no momento das operações. Essa é a motivação para não convalidação dos créditos. Então, se não estava usufruindo, não tem como ter tido a Não tem autuação. como. Aqui, senão, a gente entra numa situação meio kafkaniana, né? Para a convalidação ele não usufrui, mas para a autuação ele usufrui. Daí ele fica uma situação que não faz sentido. A representação fiscal, foi algo a falar? Não, eu estudei o processo e eu entendo que, de fato, não dá para negar a convalidação com base na existência do benefício fiscal e autuar com base no uso do benefício fiscal. Fica contraditório. Então, a representação fiscal concorda com o cancelamento. Obrigada. Também há, se a gente efetivamente for ler os itens 11, 12 e 13 da representação fiscal, né? Efetivamente ela acaba sendo um pouco antagônica em relação à conclusão do 21, né? Eu vou acompanhar, doutor Paulo. Ok. Muito bom. Doutora Renata. Também acompanho. Também vou acompanhar, com concordância da representação fiscal também. Parabéns pelo voto, doutor Paulo. Então, verificar quórum para a votação. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Então, no caso, Paulo Rafael, desculpa, Ricardo. Paulo Rafael. É que eu sei que era o nome de pessoa. Ricardo Grandizoli e outros, o auto 4091633, o recurso ordinário foi provido nos termos do voto do doutor Paulo. Então, com isso, encerramos o julgamento desse caso. E com isso também encerramos a pauta de hoje. Um pouquinho conturbada, mas que, né, deu certo, só um pouquinho. Cai e volta. Mas com isso cumprimos aqui a sessão de hoje, né? Então, é o encerramento da sessão. Estão aqui todos os processos encerrados. Então, encerrando a sessão aqui no sistema, agradecemos aí a todos. Oswaldo, podemos encerrar a gravação?